primeira coisa que a gente precisa lembrar, nesse momento que nós vamos falar de educação de filhos, é que a educação de filhos se dá dentro de uma família. Vamos falar um pouco desta família que tinha um caráter hegemônico até o final dos anos 50. É claro que nós tínhamos exceções a essa configuração que eu vou dizer, mas elas eram muito exceções, né? Hoje nós não temos exceção, nós temos diversidade. Na época era exceção mesmo, era um número muito reduzido de famílias que escapava ao seguinte desenho: um homem e uma mulher que se encontram e se unem pelos sagrados laços do matrimônio, que vai durar até que a morte os separe. Dessa união nascem filhos, filhos no plural, e eles são responsáveis, esses dois, né, pela educação desses filhos, até que eles sejam capazes de viver por conta própria. Ao homem cabia, basicamente, o papel de provedor desta família, provedor material, e, em geral, é uma família numerosa, e a mulher, erroneamente, a gente costuma pensar que a mulher, nessa época, não trabalhava fora. Eu gosto de dizer não tinha trabalho remunerado, porque trabalho toda mulher tem, né, se tem família. Mas boa parte das mulheres já tinha, sim, um trabalho remunerado, e muitas delas na educação formal, ou seja, na própria escola, né? Vamos lembrar que quase até hoje a educação escolar é do gênero feminino. Mesmo com o trabalho remunerado, cabia à mãe a maior parte da responsabilidade da administração da família. Isso incluía o marido, o pai das crianças. Não se tratava de administrar os filhos, mas a família como um todo. Ela não entrava nos conflitos, mas ela tinha a função de harmonizar a família. E era uma época que os conflitos não eram bem vistos. Conflito era sinônimo de problema, né? Homens e mulheres sabiam como se comportar quando se tornavam pais e mães, porque havia um pacote social a esse respeito, que eles assumiam plenamente, e tinham o retorno social, e, interessante, né, esse retorno social lhes conferia uma autoridade. No momento em que o homem e a mulher ganhavam esse caráter de autoridade, eles tinham muita tranquilidade na lida com os filhos. E eu vou usar essa expressão porque era muito utilizada até os anos 50. Né? O papel educativo, então, era muito mais tranquilo, porque era apenas cumprir aquilo que já estava determinado. Né? E o que era isso? O que é mais importante no primeiro momento? Cuidar desses filhos. E era um cuidado muito cuidadoso, muito delicado, né? Era protetor. Era uma tentativa de fazer com que os filhos caminhassem sempre em frente e, é claro, numa determinada direção. Uma direção que os pais determinavam qual é que seria. Então, independentemente do gosto ou do desgosto dos filhos, era para aquela direção que os pais determinavam que eles tinham que ir. Os valores do mundo, nesse momento, eles eram em número menor do que nós temos hoje, e eles tinham assim um pacto social em torno. Ou seja, a maior parte das pessoas, principalmente que tinham filhos, partilhava esses valores, compartilhava, aceitava. Isso não significa, gente, que não havia discordância, que não havia exceções, insisto em dizer, mas, como era a tentativa de então, era de fazer com que um mundo homogêneo pairasse no ar, as exceções eram escondidas, os conflitos eram colocados debaixo do tapete, as discordâncias eram caladas, né? A repressão valia em todos os sentidos. E, quando eu uso a palavra repressão, eu não me refiro a uma questão política. A gente aprendeu a fazer uma coisa de sinônimo, né? Não, eu estou falando repressão assim. É preciso aceitar porque é assim. Era quase da natureza da sociedade que fosse assim e pronto, né? Então,
cabia aos pais para exercer sua autoridade, que eles faziam isso com gosto e com propriedade, e cabia aos filhos, então, o quê? Obedecer. Não tinha outra alternativa. Em relação à obediência, eu quero fazer aqui uma observação. É muito comum hoje, quando os mais velhos, da minha idade, por exemplo, falam dessa educação familiar, ou ao contrário, gente muito nova falando de um tempo que não conheceu, né, mas que ouviu dizer, é muito fácil a gente ouvir o seguinte: mas a educação daquela época era muito autoritária e os filhos tinham medo dos pais. Todo mundo acho que já ouviu isso, né? E eu devo dizer que era verdade. As crianças tinham medo do olhar, às vezes, né? A família saía e era absolutamente fundamental que o comportamento em sociedade fosse corretíssimo. Então, se uma criança ou um adolescente fizesse alguma coisa que os pais não achassem correto, bastava olhar. Então, aquele olhar de eu sei que você está fazendo era o que bastava, muitas vezes, para fazer parar, naquele momento, o que ele estava fazendo. E se o olhar, às vezes, não fosse suficiente, aí vinha uma palavra ou simplesmente pegar pela mão e tirar da situação, né? E não pensem vocês que esse comportamento socialmente adequado que os pais desejavam fosse realmente necessário. Mas o mais interessante é que hoje nós tratamos essa questão do medo como se fosse assim um pavor, né? Hoje nós temos medo que os filhos tenham medo dos pais, ok? Mas vocês têm ideia de que medo era esse? Era medo de apanhar, né? A autoridade desses pais era tão grande que quase eles não precisavam recorrer à surra. E quando recorria era já a cinta, né? Não era um tapinha, não. Mas não precisava chegar nesse ponto, porque o olhar bastava. Lembrem-se disso. Então, que medo era esse? Era o medo de perder o amor dos pais. Um medo que, na verdade, permite a existência, a organização da família em torno da sua mais importante função, que é colocar os mais novos, os filhos aí na questão, né, na sociedade. E, para isso, precisa passar pelo processo educativo. No próximo bloco, a escola da década de 50 ensinava ou educava?